Continuando o estudo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, vamos agora falar sobre as antinomias. E antes de entrar propriamente dito na antinomia, vamos falar sobre o que é anomia. E anomia é quando não existe lei, ou seja, non lege, quando existe a ausência de normas ou quando as normas não são cumpridas. E geralmente elas não são cumpridas pelo descrédito ou impunidade ou por inflação legislativa, que nada mais é que o excesso de leis, causando ou o desconhecimento da lei ou mesmo a impunidade desta. E podemos citar como exemplo a Constituição Disfarce, que foi estudada nas aulas de direito constitucional. Essa Constituição, embora ela faça parte do ordenamento jurídico de um determinado país, ela só existe formalmente, não sendo efetivamente aplicada. Já em relação à antinomia, ela existe quando temos duas ou mais normas ou princípios conflitantes. Nesse caso, o conflito pode se dar entre norma e norma, entre princípio e princípio, ou entre norma e princípio, que esteja em um igual âmbito de validade, portanto, formalizada por um mesmo tempo, espaço, pessoa ou matéria, e que esteja dentro de um mesmo ordenamento jurídico, que incida sobre o mesmo fato. Assim fica clara a diferença entre anomia, quando não se tem a norma ou quando ela não é aplicada, sobre a antinomia, quando se tem mais de uma norma ou princípio aplicado sobre o mesmo fato. Lembrando que nas aulas de direito penal nós estudamos a antinomia de forma mais específica para essa mesma matéria. E a antinomia ela pode ser dividida em antinomia aparente e antinomia real. A antinomia aparente ela é resolvida por alguns critérios pré-definidos, que primariamente foram estudados por Norberto Bobbio, no entanto, são aplicados até os dias de hoje, onde temos o critério hierárquico, o critério da especialidade e o critério cronológico. Então, para resolvermos um conflito aparente de normas pelo critério hierárquico, faz-se com que a norma superior supere a norma inferior. E isso é realizado por meio da pirâmide de Kelsen, ou pirâmide kelsiana, que define uma hierarquia legislativa em relação aos instrumentos legislativos existentes dentro de uma nação. No caso da nossa nação, nós temos a Constituição Federal no topo da pirâmide, depois as emendas constitucionais, os tratados de direito internacionais, especialmente aqui os de direitos humanos, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias, os decretos regulamentares, as portarias e as normas individuais. Observe também que à medida que descemos a pirâmide, a quantidade de instrumentos existentes aumenta muito, justamente por conta da falta de hierarquia que esses instrumentos têm. Portanto, no caso do critério hierárquico, se houver uma colisão entre uma lei ordinária e a própria Constituição, prevalecerá a Constituição Federal. Ou mesmo, entre uma norma individual e um decreto regular, prevalecerá o decreto regular, e assim por diante. Ainda dentro dos critérios para a resolução do conflito aparente de normas, temos o critério da especialidade, que é regulado pelo princípio da especialidade, que faz a comparação entre as leis de mesmo escopo. Dessa forma, uma norma especial que contém elementos adicionais em relação à norma principal ou norma primária prevalecerá em relação à lei geral ou à norma geral. Por fim, em relação ainda aos critérios de resolução do conflito aparente de normas, temos o critério cronológico, que, como o próprio nome diz, trata do tempo em que a norma foi criada. Portanto, norma posterior revoga a norma anterior, ambas de igual nível. E isso está descrito ou regulado pela própria lei, nos termos do artigo 2, parágrafo 1º da LINDB, que afirma que lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Portanto, não é necessário que a lei posterior informe explicitamente que está revogando a lei anterior. Basta que isso fique claro na lei posterior. Dessa forma, o critério cronológico ele atua dentro de uma dimensão da pirâmide kelsiana. Logo, não podemos aplicar o critério cronológico
entre portarias e normas individuais. Assim, aplicaremos dentro de um mesmo escopo na pirâmide gaussiana. No entanto, ainda que existam essas regras pré-definidas, ainda existe a possibilidade de haver conflito entre os critérios para a regularização do conflito aparente. Nesse caso, podemos afirmar que existem 2 graus de conflitos aparentes. O primeiro grau, onde apenas é necessário a aplicação de um único critério para a resolução do conflito aparente. Nesse caso, teremos que o critério hierárquico prevalece sobre o critério da especialidade, que prevalecerá sobre o critério cronológico. Assim, se tivermos um conflito cronológico e um conflito hierárquico, prevalecerá o conflito hierárquico. No entanto, ainda temos o conflito aparente de segundo grau, que é quando temos mais de um critério aplicável ao mesmo caso. E aí podemos ter o critério hierárquico em conflito com o critério cronológico, e nesse caso prevalecerá o critério hierárquico, o critério da especialidade e o critério cronológico, prevalecendo nesse caso também o critério da especialidade. Observe que esses casos que acabamos de dizer, não existe muita dificuldade para a solução deles, pois basicamente se baseiam na solução de primeiro grau do conflito aparente. No entanto, ainda podemos ter um conflito entre o critério hierárquico e o critério da especialidade. Nesse caso, para Norberto Bobbio, prevaleceria o conceito hierárquico. No entanto, para a doutrina de forma majoritária, o que deve prevalecer é a análise jurídica. Então, o juiz deve analisar, de acordo com o artigo 4 e 5 da LINDB, em conjunto com o princípio da máxima justiça e o princípio da proporcionalidade. E o artigo 4 da LINDB nos remete à integração jurídica, quando diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Já o artigo 5º nos remete à equidade, quando diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, aplicando o princípio da máxima justiça e o princípio da proporcionalidade. Continuando ainda os casos de antinomia, temos as antinomias reais, também conhecidas como lacuna de colisão, e ela existe quando não é possível resolver o conflito normativo por qualquer desses critérios que acabamos de estudar. E nesse caso, teremos 2 planos de resolução desses problemas. Temos o plano abstrato, legislativo, onde é necessária a edição de uma nova lei que revoga as leis em conflito, ou uma lei explicativa. Por outro lado, no plano concreto, o juiz deve decidir o caso, com base na inafastabilidade da jurisdição, que já estudamos em vídeos anteriores. Nesse caso, ele utilizará também o princípio da máxima justiça, associado ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, tentará fazer a integração do ordenamento jurídico e, finalmente, não podendo fazer a integração, ele utilizará a equidade, nos termos do artigo 4 e 5 da LINDB. No entanto, é importante lembrar que, no caso da equidade, ela é limitada pela lei, nos termos do artigo 140 do CPC, que informa que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. No entanto, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Assim, existe uma limitação relacionada à aplicação da equidade, mesmo que essa esteja ligada à antinomia real no plano concreto, que é o plano de aplicabilidade do juiz no caso concreto. Assim, ele não poderá aplicar livremente os procedimentos interpretativos, além das regras que vimos nas aulas anteriores, sobre a integração do ordenamento jurídico.